Efésios capítulo 3, no versículo 16, o texto diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então aqui algumas coisas para pensar com vocês. Então assim, ó, para que segundo as riquezas da glória. Então assim, a glória de Deus é algo preciosíssimo, é uma riqueza, né, incalculável. Às vezes a gente passa até um pouco despercebido, né, que nós ficamos tanto aqui na terra, mas isso tem um valor imensurável. E é que ele diz, né, para que sejais corroborados, quer dizer, colaborados, ajudados pelo Espírito Santo, ele que nos ajuda. Mas aqui eu quero me ater mais nesse versículo aqui, que ele é muito conhecido, que diz assim, olha aqui no 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita, que em nós opera. Esse texto aqui ele é muito conhecido, muito pregado. Quem já ouviu falar aí? Deus ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas aí tem aqui, ó, segundo o poder que em nós opera. E que poder é esse que opera em nós? É segundo esse poder que opera em nós. Então, assim, eu entendendo aqui que esse poder é a fé. A fé é poder de Deus em nós. Quando nós temos fé, nós temos o poder de Deus. E fé no quê? Fé no quê? Fé em Deus. Fé é acreditar que Deus está em mim e em você. É acreditar que existe esse Deus poderoso, que existe um Deus poderoso, Criador do céu e da terra. É acreditar nisso. Isso é fé. Isso é poder de Deus em nós. É fé. Acreditar na palavra de Deus, que essa é a palavra de Deus. Então, quando nós cremos nisso, significa dizer que há poder de Deus em nós. Acreditar que Deus está em mim e em você. Acreditar que Deus se importa comigo. Acreditar que Deus ele é presente. Isso é algo tão grandioso. Isso é algo imensurável. Isso é maior do que qualquer coisa que pedimos. Nós pedimos muitas coisas para Deus.
Mas essas coisas comparada ao que significa Deus em nós, crer em Deus, é muito maior. É algo muito mais valioso. A presença de Deus, o poder de Deus em nós através da fé. Entendeu? Então, em primeiro lugar, vamos dizer assim, eu quero chamar nossa atenção assim para essa consciência assim de que eu peço muitas coisas para Deus, mas ter Deus perto de mim é muito mais, é coisa assim linda. É o poder de Deus em mim e em você. Tá bom, então pense sobre isso e peça fé a Deus. Peça fé. Peça a presença dele, né? Traga a presença dele através da fé para a tua vida, para caminhar com você. E então você será uma pessoa riquíssima, uma pessoa abundante. Você é uma pessoa que tem abundância, né? Você tem, meu Deus, né? Eu tenho o que é mais valioso, que é a fé. E a fé em Deus é acreditar em Deus, que Deus é tão grande, né? Deus é infinitamente grande e Ele está aqui no meu coração, entendeu? Então, a presença de Deus é muito mais do que qualquer coisa que eu peça a Ele. Tá bom? Então, pense sobre isso, chame a atenção de Deus para você, a presença dele. E quando você fizer isso, creia que Ele te ouviu, Ele te atendeu, então já fale com Ele de perto, agradeça. Senhor, Tu estás aqui comigo, obrigada por cuidar tão bem de mim. Entende? E que Deus te abençoe, te desperte aí para dar uma atenção toda especial para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Entende? Que você creia nessa presença de Deus sobre a tua vida. Para que você creia que Deus, Ele se importa com você. Ele está contigo. Não obstante as lutas, Ele é aquele que te dá paz. Entende? E que Deus te abençoe hoje e sempre.